Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Para quem ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de acionar o sininho. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes sociais, @Bruno Corano. Eu sou bem ativo no Instagram. Eu recebo no Wall Street Cast uma executiva especialista em recursos humanos. Ela passou pelo departamento pessoal de multinacionais como Kantar, ZF Group e Microsoft. Desde 2020, ela é vice-presidente de RH Américas da organizadora de eventos RX Global. Antes disso, foi VP de RH Latam e diretora de RH da mesma instituição. Seja muito bem-vinda, Aline Rosa. Obrigada, Bruno. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é meu. Como é que... antes da gente mergulhar nesse universo do RH, você sempre trabalhou nessa área? 25 anos de carreira em RH. Comecei trabalhando em consultoria de recursos humanos por 5 anos. No Brasil? No Brasil, Mas era uma consultoria alemã e poucas pessoas falavam inglês na época. Então, eu fiquei com todos os clientes internacionais, mesmo sendo super jovem, né? Acho que foi uma oportunidade incrível na minha carreira, porque com 21, 22 anos, eu já interagia com presidentes de empresas, fazendo workshops junto com os consultores mais sêniores, traduzindo as coisas do português para o inglês ou para o espanhol. E assim fui crescendo. Acabei sendo contratada pela ZF do Brasil, que era um dos meus clientes, e aí passei a trabalhar no lado corporativo do mercado de recursos humanos. Na área de RH. O que a ZF Sempre faz? É uma indústria de autopeças alemã. Ah, sim, já sei qual é. É. Já sei. E você já falava inglês tão cedo por alguma razão? Você tinha feito intercâmbio? O que? Não, meu pai sempre pensou que ele perdia oportunidade de carreira por não falar inglês fluente. Então, quando eu era criança, ele decidiu que a gente ia estudar inglês. E aí eu estudei em escolas normalmente, assim, nunca fiz intercâmbio. Entendi. E aí faculdade você fez de alguma área específica? Sim, eu fiz faculdade de psicologia. Que é muito comum no RH, né? Super comum. E no primeiro ano eu já percebi que eu queria trabalhar com recursos humanos, porque eu vi a oportunidade de transformar os ambientes de trabalho em algo mais harmonioso, onde as pessoas pudessem ser felizes. E aí eu tive dúvida se eu deveria ter feito administração nessa época, que seria mais curto, né? Mas a psicologia te dá uma visão humana muito diferenciada. Então, depois que eu me formei em psicologia, eu fui fazer pós-graduação em administração de RH, fiz MBA em gestão estratégica de negócio, para poder entender o outro lado da mesa também e compor meu conhecimento técnico. E qual dessas empresas que te trouxe para cá? Foi a RX Global. Eu entrei que lá é onde você está. Que é onde eu trabalho. Eu entrei lá em 2017. No Brasil. Como diretora de RH Brasil. Em 2019, eu assumi o México. E depois, em 2020, assumi os Estados Unidos também. E foi bem durante a pandemia, na verdade. Eu assumi a posição em maio de 2020. O RX é de Reed Exhibition? Yes. Sim. É isso. Então tá. Assim, vamos traduzir para o pessoal que está assistindo. É a empresa que faz as maiores feiras que tem no Brasil, ou fazia? Sim. Grandes... O salão do automóvel, super conhecido. Vamos abrir a Bienal do Livro essa sexta-feira, lá no Distrito AMB também. Quais outras feiras enormes que vocês fazem? Fenatran, que é do segmento de trucks, né, caminhões. Hoje estamos abrindo a ISC, que é uma grande feira do setor de segurança no Brasil também. Fenasucro, que é a maior feira de bioenergia do mundo, que acontece em Sertãozinho, próximo a Ribeirão Preto. E aqui nos Estados Unidos fazemos a New York Comic Con, que é a mais conhecida de todas. Que explica para quem não sabe o que é o evento. É o maior evento da cultura pop mundial, né? E todos se encontram nesse evento e você tem diversos clientes, como a própria Disney, Marvel, que compõem com a gente conteúdo e também venda de merchandise dentro dos nossos shows. A gente traz artistas para as pessoas tirarem foto e terem autógrafos. Quando vai ser o próximo? Mobiliza toda a cidade de Nova York, né? Esse evento. Vai ser na segunda quinzena de outubro. Tá chegando. Não, estarei lá. Vai ser no Javits? Vai ser no Javits, sim. Bacana. E
Então, e aí quando você entrou, quando você chegou aqui, né? Uhum. Vamos começar com, acho que é um ponto que as pessoas se questionam muito. Tá. Quais as diferenças comportamentais e culturais que você sentiu? Porque até então você tinha feito sua carreira no Brasil. Foi. O que você sentiu? Foi um momento desafiador, até porque nós estávamos no começo do primeiro ano da pandemia, né? E o setor de eventos parou de operar nos Estados Unidos por praticamente um ano e pouquinho. No Brasil, 2 anos. Então, a minha integração com os americanos foi bem larga, porque eu fiquei trabalhando no Brasil, a gente não podia voar, né, em 2020. Eu acabei chegando efetivamente aqui em julho de 2021. Então, esse primeiro 1 ano na minha função, para construir as relações foi bem difícil, porque o americano, ele não se conecta no lado tão pessoal, né? Para ele confiar em você, você tem que apresentar os seus resultados, ele tem que entender qual é o benefício, né, dessa relação. E nós estávamos num momento de downsizing, nós demitimos 40% dos funcionários nessa época, no mundo inteiro. E a minha missão em 2020 era justamente ajudar a identificar quem ficava e quem saía. Então, o meu começo foi muito assim, todo mundo que eu ligava pensava, ela tá me ligando que ela vai me mandar embora, né? E depois, em 2021, quando eu cheguei, nós fizemos nosso primeiro evento em março de 2021, em Miami. Eu fiquei 15 dias no México para poder entrar nos Estados Unidos e estar lá na reabertura da empresa em março. Fiquei 15 dias no México e fiquei 3 dias aqui, foi uma loucura. Mas foi quando eu consegui conversar pessoalmente com as pessoas e eles verem que eu não era um perigo, né, assim, para a carreira delas. E foi um processo até de reconstruir a minha marca dentro da empresa, porque eu tinha que mostrar para eles que agora eu estava me conectando para ajudar eles a desenvolver as carreiras e não para ver quem ia ficar e quem ia sair, né? Então foi bem tumultuado esse começo. E eu, que sou uma pessoa muito relacional, senti falta de ter essa oportunidade. E o que eu vejo em comum entre, né, os outros países que eu cuido, México e Brasil, e os Estados Unidos, é que todo mundo quer ser visto, na verdade. Todo mundo quer ser cuidado, quer ser priorizado. A forma de conexão é diferente, né? Com os americanos, você vê que cada passo que você dá, cada vaga que você fecha, cada promoção que a gente ajuda um líder a conquistar, vai dando credibilidade para ele confiar nesse relacionamento com você. Enquanto na América Latina é muito mais saber quem é você, quem é sua família, o que você gosta de fazer, né? É muito mais humanizada a relação, eu diria. É bastante diferente. Eu concordo 100%. E você se adaptou a esse modelo daqui? Eu me adaptei. Eu navego bem nos 3 diferentes mundos que eu vivo, né? Assim, o México também é bem diferente do Brasil, apesar de ser América Latina, mas as relações humanas vêm antes da produtividade no trabalho. O brasileiro tem um equilíbrio maior nesse aspecto. Ah, né? Interessante. Não sabia, nunca tinha ouvido isso. E o americano não vou dizer 100%, não vou dizer 100% produtividade, mas é primeiro produtividade. Exato. Entregue o que eu quero e depois a gente conversa. Exatamente. E aí, na cultura corporativa, você tem que gerar esse ponto de equilíbrio, né? Assim, respeitar como as coisas operam no dia a dia. Então, eu estava no México, por exemplo, semana passada, justamente fazendo uma reunião geral com todos os empregados e falando das questões de cultura, como construir uma equipe vencedora, o que a gente espera deles, qual é o nível de agilidade que a gente precisa. Então, você vai fazendo várias ativações para ir levando aquela operação para onde a cultura global precisa, em termos de produtividade, e ainda assim respeitando como a cultura local opera. Então, no México, um tipo de evento assim, ele tem que ser presencial, não pode ser virtual. Para os americanos, se você faz virtual, eles já preferem assim, eles já entenderam qual que é a missão e eles vão executá-la. Né? Então, mas você falando assim, é quase que eu diria, então é melhor o modelo americano. Eu acho que ele é mais produtivo, sim. Eu acho que ele é um pouco mais impessoal, então é mais difícil, por exemplo, você poder ser você mesmo dentro do ambiente de trabalho, quando eu comparo, por exemplo, com a minha experiência com a América Latina. O que seria ser você mesmo? Seria você compartilhar suas vulnerabilidades, você dizer eu não sei fazer, né? Eu preciso de ajuda. É muito mais difícil para o americano fazer isso do que para os latinos. É mais difícil ele
assumir esse risco ou é mais difícil quem demonstrar essa fragilidade ser acolhido? Ou ambos os lados? Eu acho que acontece nos dois lados. Eu que tenho filhos pequenos, né, que têm 9 anos, eu estou vendo eles há 3 anos na escola americana, em casa eu tenho que dar um pouco desse ponto de equilíbrio, porque na escola eles só escutam essa questão mesmo da produtividade, quem tem a maior nota, né? Pedir ajuda significa que você não é bom o suficiente. Então, o outro lado também não quer ajudar porque ele vai aproveitar a sua fragilidade para ele se destacar. Então, nesse sentido, a cultura americana tem muito o que aprender do ponto de vista coletivismo, né? É uma cultura de individualismo. Que reflete claramente em quase tudo socialmente, né? É verdade. Desde como as pessoas se comportam até no trânsito. Uhum, exatamente. Ou na fila do avião, né? Também. Quem vai passar na frente. É bem interessante. E você, desde que chegou, foi direto para Connecticut? Fui. Sempre morei lá, desde que eu cheguei. E tem gostado? Gosto bastante. Acho que a sensação de segurança é o principal diferencial quando a gente compara com o Brasil, né? Esse foi o motivo que eu decidi vir para cá. Segurança. As pessoas falam, por que você imigrou? Segurança. Principalmente. Eu já tinha negócio aqui, negócio no Brasil. Já tinha morado aqui, mas fui embora porque eu vim estudar e o motivo determinante, segurança. No Brasil é impensável você colocar o seu filho de 6 anos num ônibus público para ir para a escola, né? E eu faço isso há 3 anos com os meus, e eles vão e voltam todo dia no mesmo horário. No Brasil hoje não dá para andar com o celular na rua, né? Quer dizer, depende na imensa maior parte das cidades, né? Sim. Sem falar coisas mais fortes, né? Como você parar num semáforo e você morava em São Paulo. Eu morava em Alphaville, próximo de São Paulo. Então, Alphaville deve ser melhorzinho, mas São Paulo Porque o escritório da Reed Exhibition, eu lembro que eu tive uma reunião lá uma vez, ele ficava... Eu não vou lembrar o nome da rua, mas numa rua que acessa a Paulista. Isso, na Bela Sintra. Então, na subida. Quase na Rua da Consolação. No prédio do lado esquerdo ali. Isso. Mas é uma região que está bem perigosa também. Então, ali não dá para... Se você para no semáforo, você fica neurótico, né? Sim. Aqui não existe, né? Alguém te abordar com uma arma. Até quando a gente fala da questão do trabalho híbrido, né? A gente tenta explicar globalmente as diferenças das jornadas que os empregados têm para ir para o trabalho. Você está em São Paulo, você vai levar 2 horas num metrô lotado, às vezes até mais, né? Porque as pessoas não moram perto da Paulista, é uma região super cara. E todo o perigo que vem no entorno, né, dessa jornada e mais o tempo gasto, enquanto aqui todo mundo tem carro em Connecticut, né? Assim, 95% dos meus funcionários têm carro, senão eles não se movimentam dentro da própria cidade, né? Não tem transporte suficiente. Então, a questão do trabalho híbrido veio ajudando muito também a dar qualidade de vida, né, para as pessoas. E é um pouco difícil explicar isso no ponto de vista global, porque tem essa vontade de ter todo mundo de volta 3, 4 vezes por semana no escritório, e as pessoas conquistaram, de uma certa forma, o direito, né, de ser produtivo e trabalhar mais tempo em casa também. Quais são suas principais metas, planos, desejos nesse seu momento profissional dentro da RX? Nos nossos desafios de cultura, a gente tem trabalhado muito com empoderamento de carreira, né? Tirar aquela sensação de a empresa tem que me dizer o que eu tenho que fazer para conseguir minha próxima função. Eu até faço uma brincadeira que você não casa com quem seu pai e sua mãe escolheu, você escolhe com quem você quer casar, então eu vejo que carreira tem a mesma relação, né? Se a empresa estiver determinando o que vai ser o seu próximo passo, será que é isso que você quer para a sua vida? E isso a gente tem trabalhado muito ativamente, com workshops, com plano individual de carreira, sentar com a pessoa e discutir quais são os seus objetivos, né, pessoais, como que a carreira se encaixa na sua vida, que tipo de atividades ou funções você vê que você é diferenciado, né? Até para identificar se você está ou não na posição correta, né? No mercado de eventos não existe uma faculdade de gestor de eventos, né? Então a maioria das pessoas vem de carreiras de vendas ou marketing, começam a trabalhar com o evento e vão se apaixonando pelo empreendimento, né? De ser dono de um produto, que o evento em si é uma marca, é um produto, né? Ele tem um P&L para ser gerenciado. E trabalhar como um maestro, você não tem time direto, você trabalha numa relação totalmente matricial, né? Você
tem líderes em vendas com as suas próprias equipes que te apoiam, mas trabalham para outros eventos também. Então, a gente vem focando muito nisso, focando na relação matricial, que não é fácil, porque você é líder dentro da companhia como gestor de eventos, mas você não tem time direto. Você não gerencia a performance de quem trabalha para você, mas você tem que influenciar as pessoas a quererem uma carreira de eventos. Então, você é um mentor, você é um coach, você é um desenvolvedor de gente, você dá, sim, feedback para as pessoas, você ensina coisas. Isso, o líder do evento. Isso. Porque, no fundo, a minha interpretação é correta, ele acaba que ele contrata as áreas da empresa para realizar o evento junto com ele. É essa a lógica? A gente define equipes, né, para cada evento, e essa equipe pode ser diferente no ano seguinte também. Então, tem uma coisa da venda do propósito, né? A gente vem falando muito de propósito em geral. É o propósito da sua carreira, é o propósito do show, né, da nossa marca, é como a relação matricial tem que ser sempre azeitada dentro do ambiente corporativo. E o terceiro pilar que a gente trabalha é diversidade e inclusão. O nosso objetivo é que nos países em que a gente atue, a diversidade represente o que é a população daquele país. Então, se eu estou falando de Brasil, por exemplo, que mais de 50% das pessoas são pretas e pardas, nosso objetivo é que nossa população de empregados reflita essa realidade. A mesma coisa em relação a gênero. E nos Estados Unidos igual também. Quantos por cento da população americana são negros, são asiáticos, latinos e brancos? E como é que a gente vai tentar levar a nossa composição para a mesma configuração? Já está lá ou ainda não? Falta muito? Falta um pouco, mas a gente avançou demais, assim. Para te dar uma ideia, né, nos Estados Unidos que você acompanha muito claramente as questões raciais, porque você tem que declarar, né, a sua raça quando entra na empresa, a quantidade de negros aumentou 64% nos últimos 3 anos na nossa operação. E nós não Sem abrir mão da meritocracia. Exatamente. A questão quando a gente faz recrutamento, você tem que desafiar o recrutador a te trazer um pipeline de candidatos diversos que podem competir no mesmo nível pela posição. Né? Essa semana, não lembro se foi no New York Times, no Wall Street Journal ou na The Economist, eu não lembro. Mas eu estava lendo como tem uma corrente de empresários ou altos executivos dizendo o seguinte: estou cansado dessa história aí de equilíbrio, etc. O negócio aqui é meritocracia, eu não quero saber se a pessoa é branca, não é branca, se é chinês, se é anão, se não tem a perna, eu não quero saber nada, eu quero saber se o cara entrega. Você viu essa matéria? Eu vi decisões da Microsoft, né, em relação a desligamento da equipe de diversidade. Quando eu estava vindo no trem, eu vi que a Ford também tomou uma decisão recente, né, de investimento nessa área. E eu acho que o grande problema é não ter equilíbrio nas ações que você faz. Eu acho que quando aconteceu, principalmente aquele evento do George Floyd, em 2020, virou assim, todo mundo agora vai focar em diversidade racial e empregar as pessoas negras. Porque esse discurso vendia, né, para os stockholders, para os acionistas principalmente, né? Exatamente. Ficou uma coisa de a sociedade precisa agir e rápido, né? Eu diria que o que gerou um problema depois disso, logo 1 ano e meio, 2 anos depois, são as pessoas brancas dizendo, então eu não tenho mais oportunidade de crescimento, porque as mentorias são para as pessoas diversas, as vagas têm que ser contratadas pessoas diversas, vocês estão monitorando promoção das pessoas diversas, né? E a gente ainda tinha um caminho, por exemplo, para construir com liderança feminina também, que é uma coisa que a gente fala há muito tempo, né? Mas se eu olhar para a operação no México, que é 65% mulher, e nós só tínhamos uma líder sênior mulher, de 8, falta muito, né? Assim, inclusive para essa questão de gênero que já estava tão presente. E eu acho que a racial foi muita coisa feita e a mudança ela é gradativa, não vai mudar a cabeça das pessoas do dia para a noite, né? E procede isso, esse questionamento dos brancos em dizer, olha, agora a bola da vez são os diferentes e a gente está excluído? Isso aparece em pesquisa de clima, frases abertamente sobre isso. Aparecem, inclusive, pessoas negras dizendo que se sentem desconfortáveis, às vezes, porque parece que foi colocado um holoforte nessa pessoa e que ela agora tem que performar num certo nível porque os negros precisam ser promovidos.
Então, assim, é por isso que eu falo, para mim a porta de entrada é a principal ferramenta, né? Garantir que você está dando visibilidade para pessoas de diferentes raças, diferentes históricos socioeconômicos também, e que elas têm capacidade de competir pela mesma vaga. Isso, para nós, foi o que tornou muito mais natural a entrada dessas pessoas, porque você via chegando um latino, como é o meu caso mesmo, né? Eu fui a segunda latina na equipe de liderança sênior. Aqui nos Estados Unidos. Então, as pessoas perceberam que eu estava ali porque eu merecia estar, e não porque eu era latina e mulher. Né? Então, eu acho que esse é o movimento principal que tem que ser gerado. A gente monitora, óbvio, promoções, mas eu monitoro para todo mundo. Eu não estou olhando só quantos empregados diversos foram promovidos, estou olhando todo, né? Por performance, quem são as pessoas promovidas. E você tem membros do seu time em cada uma, você tem as equipes locais, né? Ou seja, você tem o RH no Brasil, o qual você faz esse alinhamento para replicar esse entendimento. Exatamente. Né? No Brasil a gente já avançou muito mais, porque nós começamos em 2017 a trabalhar com a questão de diversidade racial e de gênero, muito antes, né, de acontecer o boom do 2020. Então hoje você tem lideranças diversas dentro da companhia. O Brasil está bem mais avançado, eu diria, do que os demais. Quantos funcionários na empresa? Mundialmente somos 3.000 e na região Américas 590. Se eu falar besteira, você me corrige, tá? Eu estou sentindo, quase como se fosse uma entrevista no sentido, não entrevista jornalística, mas se eu estivesse te entrevistando. Eu estou entrevistando a empresa em si, né? Eu sinto o seguinte, a sua empresa tem um nível de maturidade muito, muito alto em relação a esse tema. Ainda mais quando ponderado o tamanho dela. Pois é. Assim, estou surpreso. A gente... Entende o que eu quero dizer? Entendo. É uma empresa, globalmente falando, embora ela seja, imagino que líder, mas assim, uma referência na indústria que ela atua, mas globalmente falando é uma empresa pequena. Sim. 3.000 pessoas. Mas com um nível de maturidade sobre esse tema muito grande. Sim. E para você ter uma ideia, a gente tem um diretor global de diversidade desde 2021 só. Então faz só 3 anos que existe uma estratégia clara. Mas já existe uma mentalidade dentro da empresa de diversidade. E acho que é inclusive pelo tipo de negócio que nós temos. Porque você abre as portas de um evento como uma Comic Con, vem todo tipo de gente. Né? Então, assim, se nós não formos inclusivos com os nossos visitantes, com os nossos expositores, como é que essa relação vai se alimentar, né, em longo prazo? Então, a questão da diversidade vem nesse ponto também, de como é que você impacta os mercados em que você atua. Quando você monta uma conferência e pensa nos painelistas, nos speakers, você está trazendo representatividade de todas as raças, religião, gênero, orientação sexual. Então, a gente tem tudo isso já na nossa cabeça, porque faz parte do nosso negócio. Né? Você passou pela Microsoft, entre outras. Sim. Tudo bem que foi em outra época, né, anos atrás, mas você mesmo acabou de mencionar aqui que algumas dessas empresas anunciaram recentemente que não tem mais a área de diversidade, ou enfim, tem feito mudanças. Quando você estava na Microsoft, ela tinha você atuava nessa mesma perspectiva ou você tinha um trabalho dentro do RH mais tradicional? A empresa era mais tradicional, porque isso faz 20 anos, né, que eu trabalhei lá, faz bastante tempo. Mas o foco sempre foi muito performance e consistência no reconhecimento das pessoas, que é o que eles continuam mantendo, né? Mas na época não se falava absolutamente nada de diversidade. Apesar de que era natural, assim, no escritório em São Paulo, as pessoas se vestiam como elas queriam, então já tinha alguma coisa assim na própria cultura que era meio natural, né? Pessoas iam de bermuda e chinelo há 20 anos atrás, que não era nada comum, levavam cachorro, né? Uma vez uma pessoa levou um Golden Retriever, porque o cachorro não queria ficar sozinho em casa, levou para o escritório. E a empresa permitia? Permitia. Ela já era bem... Era bem flexível. Bem flexível. Não tinha horário de trabalho, por exemplo, assignado. Tinha gente que ia trabalhar na madrugada porque era mais produtivo, né? E na minha função de RH eu tinha uma função de generalista. Então eu fazia atendimento, né, como parceiro de negócio, business partner das áreas, e dava suporte a assuntos gerais de RH, desde contratação até plano de sucessão, promoção, demissão, tudo. Então tinha bastante interação com toda a força de trabalho. E era bem diverso, assim, bem diverso.
Vamos sair dessa esfera que eu diria que é mais profunda, né, que a gente vem falando, e vamos pegar uma questão mais prática, utilitarista, aplicável. A minha percepção como empresário é que uma das maiores dificuldades que a gente tem nos times, e aí, claro, depende do tamanho da empresa, da área, isso é pior ou nem tanto, é a qualidade das relações internas. Assim, o ser humano, eu costumo brincar o seguinte, você põe 3 pessoas, já tem desentendimento. E aí, quando de 3 vai para 30, e só cresce o tamanho. Na prática é conflito, fofoca, competitividade em algum grau, às vezes desleal, falta de caráter, honestidade. Claro que isso pode ser os entendimentos do que é falta de caráter e honestidade para cada um muda. Você concorda que isso é um dos maiores problemas? Sem dúvida. E a gente trabalha com uma estratégia que a gente chama winning teams, né? Equipes vencedoras, que é a construção da maturidade do time em 5 fases. Então, começa com construir uma relação de confiança, que é a base da pirâmide. A partir daí, você começa a ter conflitos saudáveis, que é normal discordar. Né? E a gente espera que isso aconteça, senão a unanimidade não nos ajuda a levar a empresa adiante. O terceiro nível é compromisso, o que significa nós todos colocamos na mesa a nossa opinião, nós todos tivemos nossos conflitos saudáveis e agora temos que tomar uma decisão como grupo, o que não significa que é um consenso. Eu posso ter tido a minha opinião, mas a minha opinião, digamos, não é a que o grupo todo quer seguir, mas a decisão do grupo vem primeiro do que o que eu penso como indivíduo dentro do time. Então, a partir do momento que você toma a decisão, o compromisso ele é tomado por toda a equipe. E a próxima fase disso é se tornar responsável por executar aquilo que foi combinado, para que a gente possa, por último, no topo da pirâmide, atingir resultados de maneira sustentável. Então, de novo, a base é confiança? Confiança. Mas confiança o quê? No outro? Confiar que você tem boas intenções na nossa relação, que você está colocando a equipe em primeiro lugar e não a sua visão e a sua necessidade pessoal em primeiro lugar. E que você pode dizer para mim o que você quiser falar. E eu não vou levar isso para o lado pessoal. É um processo. Você viu o meu sorrisinho assim, tem conseguido? Tem dado certo? Então, tem sentido avanços? Esse programa eu estou rodando nos 3 países agora, né? E começou o ano passado. O México está no que a gente chama de fase 2. A gente fez o primeiro workshop, que são 2 dias, né? Onde as pessoas se conhecem de verdade. Você fala quem é você, como é que você criou a sua história profissional, quais são os fatos que aconteceram na sua vida que fizeram você ser quem você é hoje. Então, todo mundo compartilha esse tipo de experiência e a gente cria quais são os valores do grupo, né? Quais são os comportamentos ruins que a gente tem. Isso aqui também nos Estados Unidos? A gente fez esse projeto primeiro no México, que era a equipe que eu tinha mais disfuncional, com tudo isso que você falou. Era fofoca, era o time decidir uma coisa, aí saía da sala, já ia contar para os outros, fazer fofoca, fazer totalmente diferente do que a gente tinha combinado. Então, a gente fez em dezembro no México essa primeira ação e repetimos agora em julho uma sessão de acompanhamento para ver o quanto evoluiu. E a equipe evoluiu 30% comparado com dezembro, porque tem uma ferramenta que a gente usa de pesquisa, né? Como é que eles vão se avaliando como grupo. E quando eu pisei lá para fazer essa reunião com todos os empregados para falar, né, de o que a gente espera de aceleração de comportamento, eu vi que tudo que a gente discutiu em dezembro na liderança sênior já estava permeando dentro dos departamentos. Então, existe também, assim, você tem que consertar o núcleo primeiro. Você não pode esperar que o gerente de vendas com o time dele vai ter essa relação e vai ter conflitos saudáveis, se a própria liderança mais sênior ainda não tem esse nível de entrega. E aí você vai cascateando, né, por ser o exemplo dentro da companhia. E isso você inventou? Você idealizou esse programa? Esse é um dos programas de liderança que a gente está construindo nas Américas e na Europa. É um programa da companhia. Então, mas que foi... Porque se eu falar besteira de novo, você me corrige. O que eu vejo em grandes lideranças de RH, que é a sua posição, às vezes a pessoa, né, você com a sua experiência
pegou, eu vou falar de um jeito brincalhão aqui, mas não quero ser grosseiro. Você fez um catadão de ideias e experiências e montou um programa. Às vezes não, de fato, sei lá, foi Harvard, alguma universidade que criou um método e você falou, vou fazer uso desse conceito. Existe um livro que chama 5 Disfunções de uma Equipe. Então, a base desse programa é através desse livro. Então, eu e mais uma pessoa que é da área de desenvolvimento organizacional fomos desenhando como é que poderíamos criar um programa para ajudar a alavancar a liderança mais sênior da companhia e começar depois a cascatear para os times mais abaixo. Então, o México começou em dezembro e já fizemos o segundo follow-up em julho. O Brasil começou em julho agora desse ano. Mas já era uma equipe que trabalha junto há muitos anos. E mesmo nem todos já faziam parte da liderança sênior, mas eram pessoas que vinham construindo carreira e foram promovidas, né, para a liderança sênior. Então, quando a gente fez o primeiro com eles já estavam num nível muito acima dos mexicanos, pelo tempo que eles se conhecem. E nos Estados Unidos a gente começou agora em julho desse ano também. E foi uma experiência totalmente diferente fazer esse programa nos 3 países, justamente pela questão cultural. Eu até esperava que ia ser mais difícil os americanos contarem, né, o que moldou você para chegar até aqui, porque eles não costumam falar da história pessoal. E o que moldou você a chegar até aqui conta que coisas da sua infância aconteceram que fazem você ter os valores que você tem hoje. Tem perguntas desse tipo, né? Eu perguntei se era a mesma política aqui, porque aqui tem uma série de restrições, né? Você não pode perguntar uma série de coisas. E uma proposta como essa é você abrir seu coração, né? Mas no nível que você quiser, né? Tem gente que foi mais, assim, superficial em contar a sua história. Teve gente que trouxe, assim, questões tão profundas que eu jamais imaginei escutar. E o nosso time de liderança nos Estados Unidos tem 15 pessoas de liderança sênior, uma equipe grande, né? Mas você vê, depois que você implementa o programa, isso a gente fez 1 mês e meio atrás, já mudou a dinâmica das reuniões de equipe. Só pelo fato de você, assim, entender quem é o ser humano com quem você trabalha e que, às vezes, a pessoa pode ser teimosa, às vezes é insistente em algum ponto, ou quer se provar, mas você começa a entender de onde vem isso, né? Não é que não é maldade, não é querer vencer no argumento, e você começa a chamar a atenção do outro, fala assim, eu estou entendendo por que você está falando assim, porque isso faz parte da sua história, né? Faz parte de como você conseguiu chegar até onde você chegou. E isso ajuda as pessoas a amadurecerem muito, muito. Mas que, em última instância, bons funcionários ou executivos já deveriam procurar construir esse nível de conexão, né? Espontaneamente. Eu sei que é difícil, né? Mas num mundo ideal seria isso, né? Sim. O RH funciona como um facilitador desse processo, né? Assim, eu vi que para a liderança nos Estados Unidos ainda era muito cedo fazer esse programa. Ele começou na França, depois foi para Londres, e aí o terceiro país foi México. Porque a própria equipe falou assim, não está funcionando, a gente não está legal, tudo que a gente combina sai daqui e não funciona, então nós precisamos mudar. Eu falei, ótimo, chegou a hora. Vamos sentar e vamos abrir as portas da esperança, digamos assim. E aí você vai indo, né? Como RH, você tem que ter essa intuição também, né? De conhecer bem todo mundo com quem você trabalha. Eu invisto bastante tempo em conhecer as pessoas com quem eu trabalho. E ver qual que é o momento que você vai poder fazer a virada, né? Que está todo mundo pronto. A imensa maior parte das pessoas que vão assistir esse nosso papo não são mega empresários, né? Não são donos de empresa com milhares de pessoas. São ou empresários pequenos e médios, que é a maioria, é o que move, né, tanto a economia americana quanto a brasileira, e pessoas que têm emprego, que trabalham dentro da organização. Sim. Então, vamos descer, vamos conversar, vamos verbalizar para esse público. Um empresário que está assistindo e que tem uma operação micro, pequena, média, mas enfim, não é um negócio enorme, ou seja, ele não tem um departamento de RH estruturado, toda essa... O que ele pode fazer de forma prática para construir um ambiente de trabalho melhor, um time mais sincronizado, harmonioso? Que recado, que lição você daria? Eu diria que está todo mundo sempre se espelhando no líder, né? Então, se você mesmo, como empresário, número 1, né, a cabeça do negócio, começa a se comportar dessa maneira, assim, dizer, eu não sei,
eu preciso de ajuda. Vamos sentar e vamos decidir juntos. E usar esse tipo de mecanismo nós não vamos sair daqui com todos concordando e com unanimidade. Nós vamos conversar, nós vamos discordar, vamos concordar e vamos encontrar qual que é a melhor solução daqui para frente e sair dessa sala comprometidos a entregar o que a gente combinou. E aí, se isso não acontece, você tem que chamar atenção para a situação, né? Porque o que muitas vezes acontece é você começa a agir dessa maneira, implementa essa forma de trabalhar, as reuniões de equipe vão lindas. Isso não importa o tamanho da empresa. Só que a execução é ruim. E aí você tem que falar sobre isso, não ignorar, ainda mais numa cultura como a nossa, que é chato chamar atenção, né? Ou colocar alguém, né, em evidência por não ter cumprido o que a gente combinou. Só que uma equipe de alta performance faz isso naturalmente, os pares falam uns para os outros, né? Eu escuto isso dos meus pares no Brasil, eu vivo os 3 times de liderança e eu sinto isso muito forte. Se eu deixar de entregar alguma coisa no prazo, eles me falam, Aline, você tinha combinado que na sexta-feira você ia mandar esse relatório, você não mandou. Então, você me prejudicou aqui. Eu falo, poxa, tem razão, né? Eu não fico chateada. Mas você tem que ir construindo essa relação. E no começo é desconfortável. Só que você sabendo que você vai ser chamado a atenção, você se compromete mais com a equipe também, né? Eu vou aqui colocar as minhas dores. O que eu sinto, na minha experiência, 30 anos liderando funcionários, né? Eu nunca tive um emprego, eu já tive um emprego momentaneamente, mas uma experiência muito rápida. Por mais que eu sinto que quando o time tem um nível intelectual melhor, maior, costuma ser mais fácil todo o processo. Uhum. A própria pessoa entende que não é pessoal, que faz parte a pressão, a gente tem que entregar resultado porque não é uma operação de filantropia, enfim. Então, eu sinto que essa coisa flui melhor. Uhum. É quase como assim, a pessoa tem a ideia de que, talvez você como psicóloga que cuida de RH, você vai ficar horrorizada, mas assim, eu costumo falar para o pessoal de várias empresas minhas o seguinte, veio para a guerra. Uhum. Assim, se você vai faz a analogia, meu querido, o que é ir para a guerra? Você vai passar por várias coisas que você não gosta. É uma coisa agressiva, você vai ver seu amigo sangrar, você talvez seja atingido, você tem que ficar o tempo inteiro ligado. Você foi para a guerra. Uhum. No bom sentido, se a gente é um time que quer vencer, em alguma perspectiva, assim, você veio para a guerra. Sim. Porque senão você ficaria em casa, vai para a praia, né? Uhum. Então eu sinto que as pessoas mais estudadas, mais qualificadas, mais intelectualizadas fluem melhor. As pessoas que têm menos preparo, abstraindo o lado, a personalidade, que é um outro grande ingrediente, mas aí cabe a nós filtrarmos, né? Esse aqui não tira do time e esse aqui entra. Agora, os times que são menos preparados, eles têm muito mais dificuldade de entender, de absorver as informações, de aplicar. Uhum. É isso que eu sinto. Faz sentido? Faz sim, porque é uma construção até social, né, Bruno? Tem muita gente que vive na base da pirâmide ainda, né? Assim, eu tô aqui para ganhar o dinheiro e pagar o meu aluguel e comer, e se eu puder tirar vantagem da situação, eu vou. Meu marido, por exemplo, é empresário e trabalha com flipping de casas. Então, ele trabalha com todo tipo de gente. Ele tem os investidores brasileiros que mandam dinheiro, que são pessoas, né? Até a pessoa que está lá carpintando a casa que está consertando. Então, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Assim, como criar uma rede que você pode confiar. Quando você está fazendo uma casa a 5 horas daqui, de onde a gente mora, não dá para ir ficar lá o tempo inteiro, né? Não dá para ir e voltar todo dia. Então, você tem que confiar em quem está lá. E aí você começa a dar esse voto de confiança para essas pessoas que são mais da base econômica, e algumas sabem lidar com isso, outras não, né? Não aparece para trabalhar, não se compromete com prazo. E aí você tem que tomar as decisões, né? Assim, por mais que você tenha dó, que a pessoa tem família, que ainda está tentando uma situação de imigração legal na América, ainda não conseguiu. Mas assim, eu sinto muito, mas o meu time é um time que, se eu combinar que vai trabalhar das 9 às 18, vai trabalhar das 9 às 18. Se eu combinar que o piso vai estar pronto na sexta-feira, está pronto na sexta-feira, não importa o que vai acontecer. E aí você também vai ensinando esse outro lado da sociedade que existem consequências
para a falta de comprometimento, né? Para aquilo que o grupo decidiu, porque geralmente vai falar, eu preciso dessa casa pronta em 5 semanas. Se tem muito problema, a pessoa que está gerenciando a obra vai falar, não dá em 5 semanas, é 6. Então essa negociação tem que acontecer no começo, e não depois que a gente fechou o negócio, né? Então você tem que realmente tomar a decisão dura, né? E vai limpando, né? Você vai construindo uma equipe que tem o mesmo propósito que o seu, né? Que é o nível de comprometimento, a entrega de qualidade. Isso funciona para qualquer organização. E na perspectiva de quem está assistindo que trabalha para alguém, o que você poderia dizer em relação a se observe e procure estar atento se você é competente e capacitado em relação a esses comportamentos ou temas? Acho que o primeiro passo é sempre muito autoconhecimento, né? Saber, assim, que tipo de situação me dá um gatilho, né, de estresse, eu me comporto da maneira que eu não gostaria de me comportar, e às vezes até ser verbal com as pessoas sobre isso, né? Eu já trabalhei em equipes onde a minha liderança de RH não era uma liderança aberta a você dizer eu preciso de ajuda. Era assim, você é gerente de RH, você tem que saber o que você faz. Se você não sabe, você não é a pessoa certa. Esse era o ambiente. Mas eu, na minha crença pessoal, acreditava que eu deveria ser honesta e dizer assim, olha, esse tipo de projeto eu não sei por onde eu começo e eu preciso da sua mentoria, eu preciso da sua ajuda. E aí também você vai tomando as escolhas, estou ou não estou no lugar certo, né, Bruno? Então, assim, eu já tive líder que falou, ok, eu vou fazer isso junto com você, eu vou te mentorar para que você caminhe. E teve outros que falaram assim, se você não sabe, eu sinto muito. E aí você fala, é melhor eu procurar outra coisa para minha vida, né? Porque me comprometer a entregar uma coisa que eu não consigo e ficar patinando e sofrendo, e muito do burnout acontece por causa disso. Entre as pessoas também viverem níveis de estresse muito alto. Não consegue pedir ajuda, não sabe o que fazer e não tem uma liderança que te dá a mão quando você precisa para te puxar para cima. Então, você tem que ir observando esses indicadores do ambiente para saber se está no lugar certo ou não. Né? Mas voltando, então, você falou a pessoa investir no autoconhecimento. Qual seria a outra dica? Pedir ajuda, né? Falar, eu não sei fazer. E aí, assim, você não consegue controlar a resposta do outro. Aí, dependendo da resposta do outro, você começa a entender se você está ou não no lugar certo para você. Mas ainda assim, eu falo para o meu pessoal, exatamente nesse ponto, eu falo assim, independente do lugar, faça o seu melhor e tire o melhor possível para você, porque nem todo lugar vai ser perfeito, né? Sim. Então é normal ter... Nem tudo vai te agradar, né? Trabalhar em uma empresa em grupo, eu digo assim, o item número 1 é que você vai engolir muito sapo. Todos nós engolimos, né? Eu, como empresário... Eu tenho certeza que você lá também, Sim. Você deve ter um conselho, deve ter gente, enfim, tem pressão de baixo do lado de cima, né? Stakeholders da companhia. Eu acho que os valores do time têm que estar muito claros, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que a transparência para mim é muito importante. Então, para quem reporta para mim, eu sempre falei assim, olha, eu não quero que você diga para mim que você está doente porque você vai fazer uma entrevista de trabalho numa outra empresa. Prefiro que você e eu tenhamos uma relação de confiança no nível que se o que eu tenho para te oferecer hoje em carreira e crescimento não é o que você espera e procura, que você possa dizer isso para mim e eu tenho o compromisso de te dizer se eu acho que realmente não é mais o lugar para você e você tem que procurar outra coisa. Então, teve uma pessoa, por exemplo, que saiu da minha equipe o ano passado, em novembro, que ela era minha gerente de RH para o Brasil. E ela já estava pronta para alguma coisa a mais, mas não vai ter diretor de RH no Brasil, não vai ter essa posição. Então, a gente tinha essas conversas sempre contínuas sobre crescimento e falei para ela, falei assim, poxa, você já está madura para ser a número 1 de RH de algum lugar, mas aqui não vai acontecer. E aí ela falou, não, eu estou sentindo isso também e tal. Aí entrou no processo seletivo numa startup e foi me contando, tenho entrevista hoje, vou fazer um business case com o CEO, posso te mostrar meu business case? E assim, minha funcionária, né? Eu assim, meu Deus, ela vai sair, vou ter um baita buraco no Brasil, mas é o certo a fazer, entendeu? Isso que é liderança para mim, vai além de só pensar no que está acontecendo agora e o time que você tem hoje. Mas é as relações humanas que você constrói e os novos líderes que você traz com essa nova visão, né? E ela realmente passou no processo seletivo e hoje ela é head de RH de uma startup de logística no Brasil.
E até hoje ela fala comigo toda semana, e eu falo com ela. E como líder eu me sinto feliz em ver isso acontecer. Porque a pessoa infeliz dentro do seu time também não ajuda, ela não dá o melhor dela. E ficar esse silêncio, né, de não podemos falar sobre carreira porque eu não vou poder dar aumento, eu não vou poder dar promoção, então vamos evitar. É a pior coisa que pode acontecer em qualquer equipe, seja num negócio pequeno ou grande, né? Fala assim, olha, meu marido lá com a empresa de flipping dele, né? Eu acho que já está na hora de você abrir a sua própria empresa, né? Porque eu não quero sócio. Então, assim, faz parte, né, do crescimento do mercado. Ele faz flipping aqui, né? Aqui, em Connecticut, Pensilvânia e Nova York. Bacana. Que é um tremendo mercado, né? Porque tem muita casa, como é uma região muito antiga, sim. Então essa renovação proporcionalmente é muito grande, né? Sim. Sim, comparado, dizendo, a Flórida, que não para de expandir com empreendimentos novos, né? Aqui muitas vezes não tem nem espaço, terreno, né? É verdade. E para ele foi uma mudança total de mindset, porque ele era executivo de indústria farmacêutica no Brasil. E aí chegou aqui, tentou entrar no mercado farmacêutico, mas foi muito difícil, assim. É um mercado fechado, é muito por indicação, sem experiência no mercado americano. Aí ele resolveu empreender. E olha que o número de farmacêuticas por aqui é enorme, né? Sim. Assim, gigante. Sim. Pelo menos eu moro em New Jersey. O escritório é aqui, mas eu moro em New Jersey. Eu não vou nem saber dizer, mas todas as maiores estão por ali. Sim. Assim, da muitas. Pfizer, a Janssen e a Johnson. Fica tudo por ali, né? Sensacional. Queria abrir para você fazer suas considerações finais. Agradecer também muito você ter estado aqui com a gente batendo esse papo. Legal, Bruno. Bom, quero agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você hoje. Eu acredito muito em felicidade no trabalho, então eu acho que se cada um de nós pudermos buscar isso, né, proporcionar isso no ambiente, conhecer com quem a gente trabalha, entender o que faz essa pessoa sair de casa e vir trabalhar para você, seja numa empresa grande ou numa empresa menor, ajuda a tornar as relações humanas muito mais produtivas, fáceis de gerenciar e genuínas, né? Porque eu acho que a verdade e a transparência na relação é o que move a gente adiante para ter melhores resultados na empresa e na nossa própria vida. Então, se tudo que a gente conversou aqui pode acender uma luzinha nesse sentido, né, para as pessoas tentarem trabalhar nessa forma diferente, eu já me sinto super honrada e alcancei meu objetivo de propósito. Com certeza vai ser um estímulo, uma inspiração. Você é ativa nas redes sociais? Eu sou mais no LinkedIn, né? Porque eu, além de trabalhar como Head de RH de Américas, eu faço mentoria de profissionais de recursos humanos e faço mentoria de carreira e maternidade para ajudar as mulheres a não desistir da carreira profissional quando chega um filho. Você faz isso fora da sua operação do dia a dia da empresa? Faço isso como projetos voluntários que eu tenho. Então, pensando no meu futuro de carreira também, que eu gostaria de investir nisso. Então, repete, por favor, de trás para frente, o trabalho com as mães. Isso, eu faço mentoria de carreira e maternidade para mulheres gestantes, né? E pós-retorno ao trabalho, para ajudar a gerenciar a nova demanda familiar e como voltar para o trabalho de uma maneira forte, estruturada, entendendo tudo que você passou durante a licença, como é que você traz isso para a realidade do trabalho? O que você aprendeu de diferente, né? E que desconstruiu no seu mundo. E eu faço mentoria de profissionais de RH também, em todos os aspectos, né? De criação de projetos, ajudar eles a vender estratégias de RH para os executivos sêniors. E para te achar no LinkedIn, Aline com 2 N's, Rosa. É isso aí. Já fica aqui, antes de a gente finalizar, um convite para que você volte e a gente possa explorar um desses tópicos a fundo. Falar um dia só sobre como desenvolver uma carreira, seja na área de RH ou não. A gente pensa no tópico e a gente pode até eventualmente convidar outras pessoas para enriquecer a mesa. Maravilha. E você apresentar melhor esse seu trabalho, que eu acho que é muito interessante. Sim, eu sempre falo que maternidade é uma questão de família, não é uma questão de mulher. Então, o foco da mentoria de maternidade é muito esse também. Como você constrói uma família sustentável. Maravilha. Muito bem. Então, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Já está convidada, te espero de novo aqui para a gente focar em um desses temas. Excelente.
E obrigado também para você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de acionar o sininho, deixar o seu like. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes sociais, @Bruno Corano. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre e até a semana que vem.